Olá a todos, eu sou o Zé Henrique, já faz um tempinho que eu não trago algum vídeo para cá, umas 4 semanas, ai meu Deus, muita correria, enfim, estou aqui gravando um vídeo. Eu quero falar hoje sobre uma coisa interessante, daqui a pouco eu falo. Nesse tempo fiz algumas coisas, entre elas foi isso aqui. Eu terminei a segunda parte desse livro. Inclusive tem um vídeo no canal no qual eu falo sobre a primeira parte. Bem, não quero, mas esse livro aqui, eu tô chegando à conclusão de que falta ainda, a terceira parte, de que ele poderia entrar no outro livro do próprio autor, porque ele começa a enrolar, enfim. Mas a primeira parte, ainda assim, é muito útil para quem está entrando agora na questão da organização do conhecimento e desse universo digital como um todo. Então, quando eu terminar, eu acredito que essa semana eu consiga finalizar, tá? Ainda assim, não deixa de ser um livro interessante, né? E comecei essa belezinha aqui, ó. Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov. O Karamazov, você que escolha. Bem, a leitura em si tá muito boa, só que eu tenho que estar com um esqueminha do lado para anotar os nomes dos personagens, que acabam sendo muitos, e tem uns nominhos ali que são até complicados, porque eu vejo que faz sentido, né? Eu acho que é assim que se lê romance, né? Então você tem que fazer essa cronologia, essa trajetória, não tem como continuar a leitura se você não está por dentro de quem é quem. Eu acho que lá para dezembro, talvez eu termine esse livro aqui, talvez, vamos ver. Também, terminando, eu trago alguma coisa aqui no canal. Bem, mas o que eu queria falar hoje, no vídeo de hoje, é sobre um capítulo de um livro que eu li, um livro chamado O Diário de um CEO, do Steve Butler, no qual ele traz ali 33 leis para a vida e para os negócios. Este livro foi uma grande surpresa para mim, né, uma boa surpresa, aliás, uma leitura agradável. Parece que você está trocando uma ideia ali, conversando com alguém que sabe do que está falando, uma linguagem super acessível, tranquila. E essas leis, ele divide em 4 pilares. Seria o pilar do eu, o pilar da história, o pilar da filosofia, o pilar das pessoas. Só para dar uma breve resumida na estrutura do livro. O eu seria sobre o autoconhecimento, ou o autoconhecimento em si. As histórias são aquelas histórias que você conta, você vivencia, conta, compartilha. A filosofia, que é um pilar, pelo que eu olhei lá, é um dos melhores que o livro oferece, porque traz assim sua visão de mundo, como você lida com as situações, como você enxerga a realidade. Assim, em teoria, claro, né? Eu não cheguei ainda a me aprofundar nessa parte. A última seria as pessoas as pessoas que se envolvem com você, que faz parte da sua vida como um todo. E nesse vídeo eu vou trazer uma lei, que é a primeira lei que ela aborda no livro, que faz parte do pilar 1, pilar do eu, que é uma lei chamada encha os 5 baldes na ordem correta. Isso mesmo, encher 5 baldes na ordem correta. Tem uma ordem correta ainda, hein? O que acontece? Eu vou falar para vocês aqui mais ou menos, né, sumarizar quais são os 5 baldes, o que são os 5 baldes. Depois vamos adentrar como que isso pode nos ajudar no nosso dia a dia, né, como pessoa. Lembrando que se está conectado ao pilar do eu, deve ter essa conexão para a gente procurar, serve, aliás, como uma espécie de recurso, né, para a gente desenvolver, vamos dizer assim, o eu como pessoa. Pois bem, o primeiro balde é o balde que ele chama de o balde do conhecimento. Então ele fala lá, esse balde do conhecimento, todo balde ele vai estar conectado com algo, no caso, com a frase, com o sentido. Então, o balde do conhecimento está relacionado com o que eu sei. Então, o que eu sei é o balde do conhecimento.
O que eu sei fazer é o segundo balde, que é o balde da habilidade. Quem eu conheço é o balde dos contatos. O que eu tenho é o balde dos recursos. E o que falam de mim seria o balde da reputação. Seria mais ou menos isso, né? Posso ter trocado uma palavrinha ou outra, mas é nesse sentido aí. E o próprio autor fala que quando é enchido os baldes na ordem correta, isto é, você começa do balde do conhecimento e vai até o balde da reputação, esse sistema funciona, tá? Por quê? Porque para o autor, segundo o autor, os baldes que farão a engrenagem rodar ali, funcionar, é o balde do conhecimento e o balde das habilidades. Então vamos entender assim: se você adquire um bom conhecimento, se você busca um bom conhecimento, conhecimento de valor, esse conhecimento, querendo ou não, pode se transformar em alguma habilidade. Essa habilidade, ela pode servirá para alguma coisa e atrairá pessoas. Então você irá conhecer novas pessoas e a sua rede de contato relacionada àquela habilidade, aquele conhecimento, vai estar formada. Com esses contatos, pode vir não só com os contatos, mas lembra a escadinha, não só com os contatos, mas com as habilidades, com os conhecimentos, você vai adquirir recursos, né? E aqui a gente pode pensar em recursos de várias maneiras, vários meios. Juntando, por fim, chega na reputação. Então, vai chegando, vai enchendo um após o outro. Mas eu queria que você se atentasse, vamos focar aqui no primeiro balde, que é o balde do conhecimento, e, consequentemente, o do segundo apenas. Por quê? Porque eu vejo como o mais acessível para quem tem uma vida corrida. No geral, as pessoas trabalham o dia todo, enfim, mas, no geral também, estão dispostas a investir um tempo em alguma coisa, em fazer algum curso, em aprender alguma coisa nova. E é daí que entra, né, a questão da reflexão sobre os 5 baldes, porque é algo que você pode implementar no seu dia a dia. Então, se durante o seu dia você escolhe o que você vai consumir, né, o que você pode transformar aquilo em habilidade, quem pode estar ali com você, os recursos que você pode ir adquirindo. Se você tem esse esquema claro, a tendência é que chega uma hora que as coisas fluam mais de maneira, assim, vamos dizer assim, melhor, por que não? Né, de uma maneira mais, não sei se seria fixa, mas assim, o que eu quero dizer é que se os baldes são enchidos nessa ordem, né, um pouquinho todo dia, principalmente o balde do conhecimento e o balde das habilidades, que é algo que ninguém pode tirar de você, a tendência é que chega uma hora que todos os baldes fiquem cheios e, no caso, o que você almeja e busca, né, no sentido de projetos, de metas, de realizações, aconteçam um pouco mais depressa. E por que eu trouxe esse vídeo aqui com esses 5 baldes? Porque é algo totalmente possível, tá, da gente fazer isso. E como que você pode encher esse balde? Buscando meios para realizar aquilo que você quer. No caso, como que a gente consegue adquirir conhecimento? Eu não vejo uma maneira tão mais acessível, tão mais eficaz e que traz resultado tão mais depressa do que a leitura. A leitura. Então, vamos para pensar. É quase impossível, né, que alguém não tenha meia hora para fazer uma leitura, para praticar uma habilidade, para investir em alguma coisa, para buscar um conhecimento, para melhorar, para... Você entende? Nesse sentido. Não que a pessoa entenda, não que a pessoa tem que ser, meu Deus, uma máquina, né? Sou uma máquina do conhecimento, agora eu virei um chat GPT humano, não é isso. A questão é, ter esse esquema, pelo menos a questão do conhecimento e da habilidade, e consequentemente depois, como um efeito cascata vai encher nos próximos, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Por quê?
Se você não enche, não consegue encher, não deu para fazer nada, não deu para buscar nada, ao menos você não esvazia o balde. Foi por isso que eu comecei o vídeo apresentando umas obras que estão em andamento, porque como o tempo eu tenho pouco tempo, então eu acabo que investindo um pouquinho que eu tenho, um pouquinho em leitura, em aprender alguma coisa nova, em fazer uma coisa diferente. Então, dessa maneira, eu vejo que faz muito sentido. Pois bem, era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Se você quiser saber a segunda lei, que é muito boa também, incrível. Não, a segunda lei é top demais. Comenta embaixo, não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações e é isso. Até o próximo vídeo e não esqueça de encher os 5 baldes. Até mais.